Bom dia, meu irmão, minha irmã, paz de Jesus. Vamos partir mais uma vez, pão da palavra. No Evangelho de hoje, vamos ouvir Jesus dizer assim: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes podemos pensar, ouvindo esse Evangelho, que Jesus ou que Deus quer esconder as coisas dos sábios, dos entendidos, das pessoas que estudam, quase colocando uma oposição àqueles que se dedicam ao estudo ou ao ensino, em detrimento daqueles que são os humildes, os pequenos, porque esses são os preferidos de Deus. E é esses que Deus revela as suas riquezas, a sua palavra. Mas não é assim. Deus não está falando, Jesus aqui não está falando contra aqueles que se dedicam ao estudo, muito pelo contrário. Nós sabemos, nós temos na história bimilenária da igreja, esses santos, homens e mulheres, doutores da igreja, aqueles que foram declarados, que nós reconhecemos, que são 33, se não me engano, 34 agora com a Hildegarda, são homens e mulheres que, se lançando no conhecimento da Sagrada Escritura e da doutrina da igreja, da teologia e da filosofia, tornaram-se verdadeiros luminares na história da igreja. Verdadeiros luminares que nos fazem contemplar os mistérios dos sacramentos, os mistérios da vida de Cristo, os mistérios da vida da igreja de maneira diversa, de maneira mais rica, de maneira mais profunda. Então, sim, nós precisamos nos dedicar ao estudo, à formação própria e favorecê-la também àqueles que querem se dedicar ao estudo. O que Jesus nos coloca aqui, nos chama a atenção, esses sábios e entendidos são aqueles que pretendem ser sábios, aqueles que pretendem ser os entendidos, aqueles sabichões, como ele diz no bom português. Os sabichões que acham que sabem tudo da Sagrada Escritura, sabem tudo da vida dos santos, sabem tudo da vida de santidade. Indicam o caminho para todo mundo, mas não seguem nenhum caminho. Esse é o problema. É contra isso que Jesus está falando. E Jesus, certamente, a graça de Deus se revela aos pequeninos, aos pobres, aos fracos. É a esses que têm receio de ouvir a voz de Deus, esses que têm um carinho especial por falar com Deus, ouvir o que Deus quer dizer. É a esse que o Pai revela a sua verdade. São esses os pequeninos que, querendo conhecer a Deus e tendo o temor de Deus e buscando realmente fazer a vontade de Deus, são esses que entendem a mensagem de Jesus. São esses que acolhem a mensagem de Jesus. São eles que entendem que aquele Nazareno é um homem de fé. E por isso Jesus louva o Pai. Por isso Jesus bendiz o Pai, porque existem homens e mulheres de um coração simples, um coração puro, que realmente querem fazer a vontade de Deus e querem mostrar com humildade que na sua própria vida vivem a vontade de Deus. Jesus nos chama constantemente, nós ouviremos mais adiante nesse mesmo Evangelho: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, aflitos, por causa do peso do vosso fardo, e eu vos aliviarei. Jesus nos chama a nele descansar, a nele repousar. É maravilhoso quando podemos encontrar um ombro amigo. Jesus é esse ombro amigo. Entretanto, meus irmãos, ouvir estas palavras extremamente consoladoras do Senhor, que nos convida a essa humildade, sem deixar de lado o estudo, como eu falei, mas essa humildade de querer fazer a vontade de Deus é maravilhoso. Entretanto, precisamos entender que eu e você precisamos ser como Jesus. Eu e você também, de alguma forma, precisamos ter dentro do nosso coração um espaço onde o nosso irmão, a nossa irmã possam repousar. Nós, de alguma forma, precisamos viver no mundo mostrando que Jesus habita no nosso coração. E que as pessoas que vêm até nós podem nele também repousar, porque encontrarão em nossos lábios palavras de vida eterna, que não são nossas, são de Jesus. E encontrarão no nosso coração bons sentimentos, não são nossos, são sentimentos, os mesmos sentimentos do Filho.
É necessário que a vida de cada um de nós cristãos, e hoje mais do que nunca, precisamos verdadeiramente ser sal e luz no mundo, mostrar visivelmente aquilo que nós somos. Aqui nós temos uma passagem da Via Crucis. Não sei se vocês conseguem entender exatamente qual é a passagem da Via Crucis. Vocês conhecem as estações da Via Crucis. É arte moderna. E um defeito grave da arte moderna é que ela não mostra aquilo que ela é realmente. As figuras são meio escondidas, a cruz nem está inteira ou é desproporcional. Não se entende o que está ali. A minha vida e a tua vida não pode ser como essa estação da Via Cruz. A nossa vida precisa ser clara, límpida, com a luz do Espírito Santo. Mesmo que hajam dores, mesmo que hajam feridas, mesmo que haja dentro da nossa vida, do nosso viver, as lágrimas, isso não exclui a presença de Cristo. As pessoas precisam ver Jesus na nossa vida, nos nossos gestos, nas nossas palavras. As pessoas precisam entender que, de alguma forma, junto de nós, podem repousar, podem encontrar uma palavra de consolação, encontrarão misericórdia, não exigência de um maior sacrifício. Encontrarão uma palavra que dá uma linha, ou encontrarão uma palavra que diz: nem eu te condeno, meu irmão, mas muda de vida. Vai e não peques mais. Ou melhor, eu venho contigo, eu vou caminhar com você, até você conseguir caminhar sozinho. Entende? A nossa vida precisa ser, de fato, uma via cruz, mas onde Cristo seja visível. Neste mundo, neste vale de dores, há tantas dores que precisam ser consoladas. Há tantas feridas que precisam ser curadas. Há tanta luz que precisa iluminar as trevas e as sombras do coração. Jesus conta contigo. Jesus conta comigo. Peçamos a Ele sempre mais a sua luz, para que esse mundo seja cada vez mais o reino de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para todos.